Fique à vontade, você está na casa do Pai. Acende a luz para mim lá, filho. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Vocês estão felizes nessa noite? Sim. Amém? Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado pela tua disponibilidade. Passou ali na frente, os meninos agarraram ele. E aí, ele está aqui hoje, né? Já frequenta a igreja, mas saiu hoje para receber uma palavra de Deus ao teu coração. Sara, muito bom te ver. Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela tua presença. E todos vocês que estão aqui hoje, obrigado pela presença. Eu fico assim, eu acho que é porque as pessoas acharam que tinha 7 dias de culto direto, elas acharam que tinha férias agora. E aí elas acabam fazendo. Mas louvado seja Deus, é que ele que está na presença de Deus, assim como a pastora falou nesse início de culto, justamente para que a gente possa, né, aprender e absorver mais a palavra de Deus nessa noite. Eu quero começar falando com você, já direto a palavra de Deus. Nós vamos estar falando um pouco sobre aquilo que estudamos essa semana. Então iniciamos o livro de Gênesis novamente, o livro de Bereshit, e do capítulo 1 ao capítulo 6, nossa, quantas histórias, quantas coisas, quanto mergulho nós poderíamos falar. Se fosse pegar só o primeiro versículo, que são 7 palavras, ali já dava um monte de coisa para nós falarmos. Se fosse falar de cada dia da criação, e depois Adão, depois Eva. Mas hoje eu quero trazer algo, eu acho que é importante para o meu coração e para o seu coração. Nós precisamos entender que Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou perfeitamente. Então você vai ver o primeiro dia da criação, Deus diz assim: e Deus criou a luz, separando da escuridão. No segundo dia, Deus criou os céus, separando as águas superiores das inferiores. No terceiro dia, Deus separou a terra seca das águas inferiores e criou os vegetais. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, para governar o dia e a noite, e assim por diante, nos dando tempo, estações e o calendário. No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes. No sexto dia, então no versículo 26, você vê que agora Deus não criou o homem, Ele formou o homem da sua criação. Toda vez que Deus cria algo, quando vou falar bará no hebraico, você vai entender que criação de Deus é trazer algo que não é existente. O homem, ele fez do pó da terra, então ele não cria o homem, ele forma o homem da matéria que já existe. Lógico que muitas coisas dentro de nós são criadas depois, mas Deus formou a gente desse pó da terra. E dali em diante, então, você vê que cada dia, você for estudando os dias da criação, você vai ver algo muito interessante, muito legal. Porque você vai ver que um dia nasceu, o outro dia aconteceu para que servisse para aquele dia. E assim por diante. E a última coisa que Deus formou, criou para governar todas as coisas é o homem. Então no sexto dia, Deus cria o homem justamente para governar toda a criação de Deus que está na terra. É para governar tudo o que está na terra, é para tudo ser submetido ao homem, porque tudo foi feito para a sobrevivência e para que o homem esteja. Então Deus fez tudo isso perfeito para mim e para você. Deus vai criar Eva, Deus vai criar o homem, a mulher, a humanidade. Deus criou todas as coisas. Para quê? Para que eu e você governasse. Mas porém Deus faz tudo perfeito, sim ou não? Mas chega um certo momento, lá, versículo Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ou governe ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Olha como Deus é perfeito. Ele criou o homem, ele disse: domine sobre tudo isso, sobre toda a criação que eu fiz, você vai dominar. Você lembra que Adão foi chamado por Deus e diz assim: olha, dá um nome para cada animalzinho, eu vou te apresentar, eu vou formar eles do pó da terra, eu vou colocar um fôlego neles e você dá o nome. E aí a gente sempre brinca que a vaca tem cara de vaca, se tu não consegue chamar a vaca de outro nome. O cachorro tem cara de cachorro e assim por diante. Então nós percebemos que Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele queria a participação do homem, porque Ele criou o homem para isso, para participar. Então Ele não tinha problema sentimental, Ele não tinha problema emocional, Ele não tinha problema, Ele fazia as coisas com maior vontade, maior disponibilidade, porque Ele dominava todas as coisas. E Ele fazia conforme o Eterno foi falando. No 27, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou.
Deus abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem novamente, governem sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus fez um homem e uma mulher perfeitos. Eles não tinham problema, perfeito. E a única coisa que Deus vai pedir para eles é assim: olha, de tudo eu só quero uma coisa de vocês: a obediência de vocês. Imagina você ser imagem e semelhança de Deus, ser espírito com Deus, você poder ver a face de Deus. Moisés tentou e não conseguiu. Então a humanidade tenta e não consegue, mas no corpo glorificado, naquele momento, você sendo espírito, você consegue. E você está no mesmo ambiente com ele, vivendo aquilo. Porém, Adão perdeu esse sacerdócio, assim como Eva perdeu esse sacerdócio. E por isso todos nós que somos nascidos de mulher hoje, temos um problema chamado omissão. Todos nós nascemos então, a partir do momento que Adão e Eva pecam, nós nascemos do pecado. Mas eu quero trazer a origem disso, a origem dessa omissão. E hoje a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração é a omissão do homem e da mulher. Por que nós somos tão omissos? Por que nós deixamos tanto para lá as coisas para fazer? Porque sempre jogamos nas costas de alguém, sempre colocamos a responsabilidade de alguém, nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque estamos debaixo de uma maldição através do que Adão e Eva fizeram. E, pastor, mas não é só o pecado, e nós nascemos do pecado? Sim, nós nascemos do pecado porque eles pecaram, mas qual foi o pecado de Adão e Eva? O maior pecado de Adão foi a omissão dele, em permitir que Eva comesse do fruto. E eu vou explicar isso para você como funciona. E aí nós vamos falar da omissão. Bota aquela imagem, filho, para mim. Eu quero trazer uma imagem para você que hoje ela é muito contemporânea para nós. A omissão que mata. Hoje nós enxergamos, mas não vemos. Nós somos omissos naquilo que estamos vendo, naquilo que estamos lendo, naquilo que estamos estudando. Nós estamos tampando os nossos ouvidos, escutamos, mas não ouvimos. Então, automaticamente também, você sabe, você ouve uma palavra, ouve uma orientação, mas você quer fazer segundo a tua vontade e não segundo a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Nós temos boca, mas não falamos. Somos omissos. Resolve você, faz você, deixa para amanhã, não vou falar isso agora não, deixa para lá, deixa para cá. E a gente é omisso, temos voz, temos boca de governo, mas somos omissos naquilo que fizemos. E o mal do século que nós temos agora, então, é a internet. É a maior omissão que nós temos hoje, porque nós ficamos mais grudados com os telefones, mais grudados, achando, passando o dedo, que esquecemos de dar atenção aos nossos filhos, esquecemos de dar atenção ao nosso marido, esquecemos de dar atenção ao nosso trabalho. Quando vê, passou 2, 3 horas e agora não dá mais tempo para fazer, não tive tempo para ler a Bíblia, não tive tempo para estudar, não tive tempo para poder dar atenção para uma outra pessoa, não tive tempo para ajudar uma outra pessoa, justamente porque nesse último é o enquadramento dos 3. O último, ele te hipnotiza de tal maneira que você não enxerga, mas está vendo. Você não escuta, mas está ouvindo. E você não fala, porque você está paralisado no mesmo lugar. Você passou 2, 3, 4 horas, às vezes, da frente do telefone, na frente do computador, na frente de uma coisa, vendo um monte de bobagem que não te edificou para nada, e simplesmente você foi omisso àquelas horas que Deus entregou na sua vida, que você poderia ter feito algo a mais para a sua própria edificação, ou para a edificação daquilo que Deus te chamou. E o que nós fizemos com isso? Nós deixamos para lá, porque passou o tempo e agora virou um hábito, mais um hábito, mais um hábito, mais um hábito. Quer dizer, nós começamos agora, até um pouco tempo atrás, nós tínhamos que o nosso descanso era o Senhor, hoje o nosso descanso é o celular. Antigamente nós tínhamos o descanso, o homem chegava na sua casa, depois de um trabalho exausto, cansado, e a briga da mulher com o homem se chamava controle remoto. Quem ia botar o controle remoto? Se ia ser na novela, se ia ser na notícia. Mas tem essa outra para trocar. Mas eu estou cansado, deixa eu sentar primeiro, deixa eu tomar um refrigerante, deixa eu jantar primeiro, depois eu faço, mas tem um lixo para levar, depois eu tiro, e aí já vai procrastinando. Mas a briga era por causa de um controle remoto, que era o que? A caixinha do nada chamada do homem. Era eu sentar, ficar olhando para a televisão e mudando o canal, sem nada para fazer, sem ver nada, sem ouvir nada, sem falar nada, só para aquilo como se fosse um alívio do meu dia, daquele dia. Hoje nós não temos mais isso. Hoje não brigamos mais por televisão, porque talvez, só talvez, na nossa casa, cada um tem uma televisão num quarto. Talvez a gente nem se reúne mais na sala para ver televisão. Um dia nós tentamos colocar uma televisão no nosso quarto, lá em casa, nem a internet pegou.
Olha, não dava para entender o que estava acontecendo, nós botávamos na sala, funcionava, nós botávamos no quarto pelo Wi-Fi, não funcionava. Eu digo, é demônio. Aí depois eu descobri que era Deus nos dando uma lição de moral, dizendo, se vocês botarem no quarto, vocês nunca mais sairão lá dentro. E a gente, nada contra, você pode ter, mas o que é mais importante? Eu poder sentar com meus filhos, sair com meus filhos, vendo alguma coisa produtiva, falando da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, e também você pode ter o lazer. Mas esse lazer acaba sendo o que? O teu escape, onde você quer relaxar, onde você quer deixar as coisas, e o celular se tornou isso. Então antes você tinha que chegar até em casa para fazer isso, hoje você tem isso em qualquer lugar. E às vezes está atrapalhando o teu trabalho, às vezes está trabalhando o teu estudo, às vezes está trabalhando o teu lazer com o teu filho, porque hoje os adolescentes foram para o parque. Foram lá na praça, ficaram brincando, jogando vôlei, fizeram várias coisas. Mas eu digo para você, talvez eu e você como pai, se nós levássemos nosso filho e tivesse uma turma brincando, você não olharia o seu filho e disse assim, poxa, meu filho joga bem vôlei, você estaria aqui. A hora que terminar ele me chama e a gente vai embora. E isso é o mal da omissão do século que nós estamos vivendo. Que é o que? Juntar todos os três num só. Às vezes antes a gente tinha uma pessoa omissa que ela só não falava, mas o resto ela fazia. Ou talvez você tinha uma pessoa omissa que ouvia, mas não dava uma resposta em fazer. Ou você tinha uma pessoa omissa que via um papel no chão, mas não ajuntava, passava por cima dele. Mas não tinha os três. Hoje nós temos os três, as três faltas de omissão dentro de nós mesmos. Isso tudo começou lá em Adão, quando ele foi o maior omisso. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Eu já falei muito sobre isso, sobre essa omissão de Adão, mas eu quero mostrar na Bíblia para você hoje. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, certamente morrerá. Então ele disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui ele vai dizer também, para mim e para você, onde é que está aqui? Porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Gênesis 3, versículo 1 e versículo 3 ao 3, ele vai dizer assim. Agora é aquela mentirinha para salvar. A mentirinha para proteger a sua casa. A mentirinha para proteger o seu filho. A mentirinha para proteger as pessoas. É uma mentirinha santa, se nós formos colocar da seguinte forma. Então em Gênesis 3, versículo 1, 3, no capítulo 2 ele diz para a gente, para Adão não comer. Certo? Você está comigo? Repita comigo, não coma. Não coma. Então a única ordem de Deus para Adão foi, não coma. Agora a serpente está conversando com Eva. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não com... Olha como ela fala a verdade. Eva, é verdade que Deus disse para não comer? E aí ela vai trazer uma mentira. De nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher respondeu, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nela. O toque nela foi de Adão, não foi Deus falando. Porque Deus, quando fala para Adão, Deus diz assim, não come, porque se comeres, gerará morte dentro de você. Agora, quando Eva vem, e aí Deus faz o homem, fez a mulher da costela do homem, ele começa agora a ensinar a Eva. E começa a dizer para ela, Eva, olha, a gente pode desfrutar de tudo. Olha só como é que é interessante quando Deus vai dar a punição para o homem. Deus está dizendo para o homem assim, ó, agora você vai ter que trabalhar para plantar, para comer. Porque no jardim, a terra produzia para Adão para comer e automaticamente ela reproduzia, não precisava ter que trabalhar para comer. Então, quando ele perde isso, ele começa agora onde que nós temos que trabalhar e com o suor do nosso rosto nós vamos comer. Mas onde é que aconteceu esse erro? Quando Adão falou para Eva, Eva, não pode comer daquela árvore do jardim. Mas assim, ó, para não correr o risco de você achar aquela fruta interessante,
não correr o risco de você sentir o cheiro, de repente, do perfume da flor antes da fruta. Eu vou dizer algo para você, também não pode tocar, assim Deus falou para nós. Mas Deus não falou isso. Deus falou que era para não comer. E Adão acrescenta uma mentirinha para proteger Eva de não chegar nem perto, para não ter nem, sabe, aquela preocupação, vai que ela sobe na árvore para descansar, né? Porque vê que a árvore é boa, e aí ele vai acrescentar algo para Eva, e dizendo, Eva, não pode comer, e nem tocar. Então, esse foi um dos maiores problemas que Adão teve, porque ele mentiu para Eva. Só que no versículo seguinte, a omissão de Adão, na verdade, ele vai no versículo 4, você está lendo e acompanhando? Gênesis 3, 4, vai dizer assim, e disse a serpente à mulher, agora eu quero que você imagine isso comigo, Adão não está como nos contos de história que a gente tem, que Adão estava lá dando nome para os animais, Adão estava lá trabalhando para Deus, e Eva estava passeando sozinha com a serpente, conversando com ela. Muitos vão trazer para nós, muitos pastores, vão dizer assim, Adão não estava cuidando da sua esposa, então ela traiu com a serpente, porque a serpente é que estava dando atenção. Não, nada disso. Pensa comigo, e eu quero que você caminhe comigo nos próximos 3 versículos, Adão junto com Eva. Então Adão mente para Eva dizendo que não era para tocar. E a cobra astuta está ali falando com Adão e com Eva. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerás. Deus sabe que no dia que dela comer, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Coloca na versão King James, o versículo 6, filho, mas na versão King James. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia. Adão estava junto na conversa. Adão sabia que a serpente estava enrolando Eva, mas Adão, ele sabia que não poderia corrigir porque ele mentiu. Eu fico imaginando Eva chegando perto da árvore, vendo, mas a árvore realmente é bonita, será que não tem problema comer? E Adão assim, poxa, mas eu falei para ela não tocar, eu acrescentei algo de Deus para proteger. Eu fico imaginando então a serpente sabendo dessa parte que Adão acrescentou algo e ela está querendo pegar Adão na mentira. Automaticamente quando chega perto, e agora isso não está na Bíblia, está na minha cabeça, eu fico imaginando a serpente passando a perna em Eva. E Eva tropeça na serpente, e sabe o que ela faz? Ela encosta na árvore. E quando ela encosta na árvore, ela vê que ela não morreu. Ela vê que nada mudou na vida dela. Ela viu que nada aconteceu. Então ela disse, poxa, mas se Deus disse que se eu só tocasse, e se eu tocasse, isso ia me trazer condenação e não me trouxe, significa que comer também não é exagero de Deus. Eu posso comer. E automaticamente ela experimenta do fruto. E vendo que não aconteceu nada, porque a sentença foi dada para Adão, quando ela entrega a Adão, diz, olha, mas não acontece nada, come você também. E Adão come porque está junto com ela não leva até Adão. Adão também fica encantado, poxa, mas não aconteceu nada contigo. A Bíblia vai nos dizer que naquele momento, os olhos dos dois se abriram e viram que estavam nus. Começaram a ter sentimentos de alma, começaram a ver vergonha, começaram a ver pecado, começaram a ver aquilo que para eles não existia ainda. A omissão de Adão, ou super cuidado com Eva, trouxe uma maldição, que até hoje nós temos que lutar, porque nascemos do pecado e somos omissos. Então todos os dias nós estamos buscando sair desse lugar, sair dessa omissão, só que você em Cristo Jesus, agora o seu sacerdócio é restaurado. Pedro vai dizer isso na sua carta, que agora eu e você somos sacerdotes eleitos, santos,
fizemos parte do reino de Deus. Mas por que ainda somos omissos? E eu quero trazer para você o que é omissão. Eu quero ver algumas características com você, para que se você olhar para dentro de você, ver se você ainda é Adão ou se você está em Cristo. Nessa noite, eu quero trazer para você, tanto para o homem e para a mulher, se você se identificar com algumas características da omissão, começa a olhar para Cristo, porque nós estamos muito Adão ainda. Nós estamos vivendo como Adão ainda e não vivendo como Cristo. Então, qual é o significado da omissão no hebraico? Ela não tem um significado específico, muitas vezes é ligada à ideia de deixar de fazer o que é correto. A omissão, o pecado de omissão, é você não fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo e aquilo que é correto na sua vida. Embora não exista uma palavra específica no hebraico bíblico, significa diretamente omissão. A omissão é entendida como o pecado de não fazer. Então, sabe quando a tua esposa pede algo para você fazer e você não faz? É um pecado. Sabe quando você deveria corrigir um filho e você não corrige? Isso é um pecado. É um pecado de omissão. Você sabia o que era para fazer e não fez. Sabia que o certo era realizar e não fez. É o que deveria ser feito e não fez. É uma falha em agir quando há um dever moral e espiritual e você não faz. A omissão é tão grave quanto a ação deliberada de pecar, porque envolve ignorar a responsabilidade ética e espiritual. Coloca lá para mim, filho, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Ele diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete. Então, aquele que sabia o que era certo fazer e não faz, ele é omisso. E a pessoa omissa, ela comete pecado pela sua omissão. Um exemplo prático disso é você pegar o seu filho ou um filho de alguém, você vê a pessoa maltratando ela, sabendo que você deveria corrigi-lo, não deixar ele fazer daquela maneira, corrigir aquela pessoa e não corrigir. Isso é um trabalho de omissão. Isso é um pecado de omissão, porque você poderia ter orientado e não orientou. Quais são então algumas características de uma pessoa omissa? Primeira, indiferença. Então eu sou indiferente com as coisas, ignora a necessidade ou o sofrimento dos outros, preferindo não se envolver. Então automaticamente eu estou sendo omisso, porque eu sei da verdade e eu quero ser indiferente com aquela verdade. Isso é uma omissão. Talvez eu e vocês somos assim. Ou a falta de responsabilidade. Foge de responsabilidade, evitando tomar decisões ou ações que são necessárias. Talvez no seu trabalho você tenha uma responsabilidade de fazer uma certa tarefa, e aí quando você vê assim, poxa, vou dar um exemplo bobo. Eu vejo que o lixeiro está ficando cheio, e a minha responsabilidade é tirar o lixo de dentro do lixeiro e trocar, colocar outro. Mas eu vejo que está chegando perto do meu horário de ir embora, e o próximo que vai vir, o que ele vai ter que fazer? Ele vai chegar, ver que o lixeiro está cheio, ele vai ter, vou deixar para ele. Isso é uma omissão. Às vezes, se nós trouxermos para o pessoal que trabalha numa malharia, que você vai botar fios, eles vão enrolar a máquina, vão atrasar a máquina, para que não tenham que trocar todo o carrossel de linha, para deixar que o próximo turno faça isso. Então, no trabalho a gente vai ver que tem muita gente que é omissa em suas responsabilidades. Ela tem falta de comprometimento, ela tem falta de responsabilidade, ela tem falta de responsabilidade com as pessoas, com os propósitos, com aquilo que Deus colocou na vida dela. Ela é irresponsável, ela não está preocupada com a consequência ou aquilo que Deus confiou para ela e ela não faz. Simplesmente ela ignora isso e ela tem uma falta de responsabilidade. Isso se chama omissão. Ou um medo de conflito. Talvez algumas pessoas preferem não se envolverem em uma situação difícil ou potencialmente conflituosa, mesmo que isso seria o certo a fazer. Então, lógico, eu não estou dizendo para você, eu vou me meter na vida do irmão. Eu vou dizer para ele como que ele deve viver o casamento dele. Mas às vezes alguma coisa que está acontecendo na sua família, alguma coisa que está acontecendo no seu relacionamento, alguma coisa que está acontecendo com você,
que você deveria se posicionar, mas por medo do quê? De conflitar. Isso é muito comum entre um homem e uma mulher. O medo de trazer o conflito para resolver o problema. Então vamos empurrar com a barriga, vamos deixar a peneira vai tampar o sol, vamos tentar botar um band-aid na ferida. Quer dizer, eu nunca trato, eu nunca resolvo. Por quê? Porque eu tenho medo do conflito. Às vezes o homem tem com a esposa, ou a esposa tem com o marido, então o marido é muito bravo, se eu falar nós já vamos brigar, nós já vamos ter problema e assim por diante, então eu prefiro não me meter. Isso é medo de conflito. Ou quarto, a justificação própria, e eu acho que isso nós temos demais. Encontra desculpa para não agir, e culpamos as circunstâncias e as outras pessoas. Talvez, só talvez, você conheça uma pessoa que na frente do espelho é parecido com você, que ela foge das suas responsabilidades, que ela foge, que ela tem a justificação própria. Não, mas a circunstância não deu, porque choveu, sabe aquela coisa assim, eu vou ficar esperando, está vindo uma nuvem, vai que chove, então não dá para roçar, porque vai que chove no final do dia, e aí eu estou roçando, então é melhor nem começar, e assim por diante. Ou aquele pedreiro que começa, primeiro vamos tomar um café, aí ele já está no 10º café e não começou a mexer na obra ainda, isso já é meio-dia, ele tem que parar porque ele tem que almoçar, aí depois do almoço vale um cafezinho de novo, daí ele vai trabalhar de novo, aí mais um cafezinho, agora é 5 horas da tarde, se mexer na massa agora vai estragar a massa que não dá para fazer tudo, então vamos começar só amanhã. Isso dá 1 dia, dá 2 dias, dá 3 dias, tu está construindo hoje, olha, pedreiro assim é uma bênção, mas o que é? É a justificação própria. Eles começam a dar desculpa de todas as coisas para não agir, para não fazer, por causa do medo. O descompromisso. Não assume compromisso ou deveres, mesmo sabendo que pode fazer a diferença. Sabe aquela questão? Poxa, eu poderia ajudar, eu posso contribuir porque eu tenho um dom, um talento dentro de mim, que sabe resolver esse problema, e eu não ajudo simplesmente porque eu não quero me comprometer. Vai que eu tenho que vir todo sábado, vai que eu tenho que trabalhar todos os dias da semana, vai que eu tenho que fazer isso. Então assim, para mim não me comprometer com a pessoa, mesmo sabendo que eu posso mudar, fazer diferente, ajudar aquela pessoa. Por isso que muita gente não cresce, nem espiritualmente, nem financeiramente, porque não quer ter compromisso. Quando você tem uma empresa, um dos maiores problemas que nós temos com empresários, que nós conversamos, é a mão de obra. Então, Sara, você quer abrir um salão, não dá coragem, sabe por quê, filha? Porque a mão de obra é terrível. Porque eles não têm comprometimento, eles não querem se envolver, eles não querem estar ali. Você abre uma empresa, uma fábrica, tu não consegue funcionário. Por quê? Porque eles não têm, eles não assumem, eles são descompromissados o tempo todo. Então hoje tu conta com ele, mas amanhã tu não sabe se ele vem. Principalmente se ele deu o pagamento. Tu não sabe se o cara consegue mais vezes para Zambuja pegar atestado do que vir para a empresa para trabalhar. Tu vai ver que a pessoa, ela só quer, ela não quer um compromisso. E isso está se perdendo demais. Está se perdendo demais como um profissional, como um homem, uma mulher de Deus. Então nós temos que olhar se essas características não estão dentro de nós nos influenciando. A gente viu uma série agora, Espírito Santo me ajuda, eu vou lembrar o nome. E essa série é de médicos. E aí essa série, o rapaz estava lá e aí tinha um médico, um moreno assim, mas ele era muito rude. Mas não é esse, filho, não, também não é Dr. House. Mas nós vamos chegar no nome lá. Eu vou lembrar, é que eu sei o nome, mas tá aqui, mas não está saindo. Tipo assim, mas enfim. E aí tem um médico lá, ele é muito bom. Mas esse cara é muito direto. Se tiver que dizer que tu vai morrer, ele vai dizer que tu vai morrer. Dizer para você que é assim, ele não passa a mão na cara. Aí a gente olhando aquilo, eu disse, meu Deus, devia ser nós assim. Não grosso, verdadeiro. E talvez o fato de nós não sermos verdadeiros com as pessoas, nós estamos sofrendo por causa de pessoas. O fato de nós não sermos verdadeiros, sermos omissos em falar a verdade para você, porque daí parece que a verdade dói, mas a verdade cura. Ela pode doer, mas dói uma vez só. A omissão te faz passar por dor a vida inteira.
Só que nós, às vezes, não somos comprometidos com isso. E aí, para não causar problema, a gente se torna essa pessoa com medo de conflito. Aí a gente traz justificação própria, a gente não se torna compromisso com as coisas do reino, a gente falta a responsabilidade para nós. Por quê? Porque a gente tem medo de falar a verdade. Ah, porque a verdade vai doer, mas vai doer uma vez só. Assim a gente está mantendo a pessoa incurável para o resto da vida. Então a omissão de um homem, de uma mulher nos dias de hoje. Entendemos então que a omissão é o pecado de não agir quando é necessário. Quando a verdade está aparecendo e a gente não faz aquilo que é verdadeiro. A gente não fala aquilo que deveria falar para poder corrigir. Não estou dizendo automaticamente e botar as nossas dores, botar a nossa raiva nas pessoas. Eu estou dizendo sabiamente, utilizando a sabedoria e inteligência de Deus. E poder dizer assim, ó, Mari, isso aqui está errado. Você vai quebrar a cara fazendo isso assim, assim, assado. Mas às vezes assim, não, mas eu não quero ofender, não quero machucar. E sabe o que a gente acaba se tornando? Omisso. Omisso, e a gente é omisso com os nossos filhos, nós somos omissos com a igreja, nós somos omissos com o nosso trabalho, nós somos omissos com a nossa família. É uma omissão, nós se tornamos os bonequinhos. Pô, eu deveria ter falado, mas não falei. Ah, eu deveria ter ouvido mais, mas não ouvi. Eu vi que estava acontecendo alguma coisa, mas eu vou fazer de conta que eu não estou vendo. É aquela coisa quando um filho faz uma coisa errada e o pai assim... Diz ele que é o último que sabe. Não, é o primeiro que sabe. Ele só não quis ver. Ele só não quis escutar. Ele só não quis falar. Mas ele já sabia, porque dentro dele, o coração dele já sentia o que estava acontecendo. E às vezes a gente está assim. A gente está que nem esses bonequinhos. Por quê? Porque nos tornamos, às vezes, omissos. Nos dias de hoje, muitos estão presos ao pecado da omissão, deixando de cumprir o propósito de Deus em suas vidas, ao ignorar sua responsabilidade espiritual, familiar e social. Ezequiel, capítulo 33, versículo 6, vai nos dizer assim: mas se o atalaia vir que a espada vem, e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, e vier a espada, e levar uma pessoa dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. O atalaia é o vigia. Ele ficava nas torres de madrugada vigiando. E ele vendo que o inimigo estava chegando, e ele não avisa todas as pessoas, o que vai morrer a espada, ele morre pela sua iniquidade. Não morre por causa desse homem. Mas o sangue dele, por não ter avisado, vai ficar na mão daquela pessoa. E muitas vezes, muitas pessoas a gente poderia ter aconselhado diferente, falado diferente, resolvido diferente, e nos omitimos, e nem percebemos que talvez, só talvez, o sangue dessas pessoas está em nossas mãos. Só talvez. A omissão na vida cotidiana, então a omissão do lar. Qual que é essa omissão? Pais que não educam seus filhos no caminho de Deus estão sendo omissos em sua principal responsabilidade. Um pai e uma mãe que não puxa a orelha do seu filho para lerem a palavra de Deus, para fazer devocional, para orar, para jejuar, esse pai e essa mãe estão sendo omissos aos seus filhos. O pai que não tem tempo para sentar com seu filho, ensiná-lo, ter paciência para poder falar das coisas de Deus, ele está sendo omisso com Deus, porque o filho não é seu, o filho é de Deus, e ele deu a graça para você cuidar dessa criança, e é responsabilidade tua. Fora isso é omissão. Não basta apenas prover, não basta apenas trazer dinheiro, não basta apenas resolver os problemas com presente para os seus filhos, você precisa ser presente para ele. A sua presença é presente. Nós temos pessoas que não têm contato com os filhos. Nós temos pessoas que dão de tudo para o filho. Existe uma série no Netflix que fala os irmãos... Como? Menendez. Os irmãos Menendez. Riquíssimos. Mataram os pais. Vou fazer dinheiro. Então, vão viver uma vida perpétua na cadeia. Perpétua. Sem desfrutar de nada. Por causa de 6 meses que depois que mataram os pais, eles pegaram o dinheiro todo que o pai tinha e gastaram do jeito que eles queriam.
E aí até chegar a herança toda e tal, eles são condenados e agora vivem perpetuamente, até sua morte, no presídio. Mas tinham tudo. Tinham os melhores carros, os melhores estudos, mas não tinham às vezes o quê? A presença. Porque o pai dava tudo em presente, o pai cobrava demais, fazia demais e assim por diante, assim relato deles. Então nós entendemos que Provérbios capítulo 22, versículo 6 vai dizer assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então de quem é a responsabilidade? Nossas. Qual é a nossa responsabilidade? Não é botar as crianças para brincar, é ensiná-las o caminho que elas devem andar. No judaísmo, eles começam com 3 anos de idade a estudar a Torá. Eles vão se formar adultos espiritualmente com 13 anos de idade. São 10 anos estudando a Bíblia. Todo santo dia. Indiferente da escola, indiferente das provas, indiferente disso. Todo santo dia. É lido, é orado. E isso, você pode deixar ele crescer, pode deixar ele ir para a guerra, pode deixar ele para a faculdade. Ele não desvia o caráter dele de Deus. Um pai que passa a maior parte do tempo no trabalho e não dedica tempo para conversar com seus filhos ou orientá-los nas decisões da vida, está sendo omisso no seu papel da liderança no lar. Tanto com a sua esposa, tanto com seus filhos. Tanto a esposa também com os seus filhos. Isso é uma omissão. A gente se torna omisso. O maior presente para o seu filho será sempre a sua presença. E outra, não estou falando para o seu filho apenas daquilo que nós estamos falando biblicamente. Eu estou falando para você de caráter, eu estou falando para você de verdade e mentira, de corrigi-lo, daquilo que ele fez. Ei, deixa eu falar para você, teu filho às vezes fica 2 períodos na escola com pessoas que vão falar para ele tudo que é coisa desse mundo e você não tem 5 minutos para o teu filho no dia. Porque parece que quando chega em casa teu filho incomoda. Parece que quando você chega em casa teu filho é um problema, você já tem um problema na rua. Deixa eu te falar, para Satanás ele não é um problema. Ele vai ser um problema para você no futuro só. Então é o momento, e eu sei que muitos de vocês já fazem isso, mas eu quero reforçar isso na sua vida. Ou a omissão do trabalho. No ambiente do trabalho, a omissão pode ocorrer quando uma pessoa vê comportamento antiético e injusto e permanece em silêncio por medo de retaliação ou por comodismo. E deixa eu falar para você, sem medo de errar, 99% das pessoas não tem medo da retaliação. 99 pessoas não reagem porque são acomodadas a não querer se envolver, sabendo que vão fazer a diferença. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, Ilma, quando você está na empresa, você não está fazendo para o seu chefe, você não está fazendo para o encarregado, você está fazendo para Deus. José, quando ele vai do Egito e agora ele vai ser servo agora de Potifar, ele não estava fazendo para Potifar, ele não estava fazendo o melhor dele para aparecer. Ele era um escravo, era considerado igual aos outros. Sabe o que ele fazia? Ele fazia o melhor por causa do caráter de Deus nele. Porque tudo aquilo que ele tinha que fazer como sal e luz dessa terra, ele fazia de melhor. Então, quando eu vou instalar um ar-condicionado, Rodrigo, eu vou fazer o melhor para o cliente. Por quê? Porque é o caráter de Cristo que me diz para fazer o melhor disso ali. Eu vou ser o melhor patrão, vou ser o melhor funcionário, vou ser o melhor pai. Por quê? Porque não importa as circunstâncias, não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, o que importa é que eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para Deus. Então não me importa se aqui tiver 100 pessoas ou se tiver 2 pessoas, que eu não estou fazendo para você, eu preciso fazer para Deus. Então a Bíblia nos ensina que tudo o que fizeres, faça de todo o teu coração, como para o Senhor e não para homens. Mas ele está falando que é na igreja, ele está falando que é no teu trabalho, ele está falando que é só na tua casa. Não, ele está dizendo que tudo significa tudo o que você fizer. É tudo, é simples. Tudo que eu fizer, então, no meu trabalho, eu vou ser a melhor pessoa. Então, se eu passei pelo lixo, mas eu sei que não era minha responsabilidade de ajuntar aquele papel no chão, mas, cara, eu passei por ele, e eu vi que aquilo está errado, por que eu não ajuntei? Por que eu sou omisso?
Ou, por exemplo, dentro de um relacionamento, dentro de casa, poxa, eu sei que eu preciso fazer tal tarefa dentro de casa, mas mesmo assim eu sou omisso. Por quê? Por que a gente só consegue fazer depois que a gente discutiu, depois que a gente brigou, depois que deu raiva, depois que a gente botou os demônios tudo para fora de Deus para você? É só os 5 ministérios? Que é uma função na sua vida? Que todos vão ter que ser ou pastor ou mestre? Não, é alguns serão pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e doutores. Mas o que a igreja colocou? Não, que você tem uma escala para subir, para você chegar até aqui em cima. E aqui é o top dos top. Sobe. Se o teu problema é reconhecimento para parar de ser omisso, pode subir, pode pregar. Eu nunca briguei para pregar. Agora, se você tem capacidade de aconselhar, aconselhe. Se você tem capacidade de profetizar, profetize. Se você tem capacidade de evangelizar, evangelize. Agora, se você tem capacidade de ser um bom servo, limpar uma igreja bem, também limpe. Se você tem capacidade suficiente para dar aula numa escolinha, para ensinar aquelas crianças o caminho que elas devem andar, então ensine. Está entendendo? Que não está ligado somente a você aparecer. E aqui não é um lugar para você aparecer, porque você não deve fazer para homens, você tem que fazer para Deus. Só que dentro do teu dom, dentro daquilo que você faz, dentro daquilo que nós enxergamos em você, acreditamos em você, todas as vezes que nós te chamamos para poder colocar e desenvolver o teu dom, o que você faz? Ah, deixa para depois, ainda não é meu tempo, não sou capaz, não sou competente para isso. O dia que você esperar, você está pronto, já acabou o tempo. Deus não te capacita. Entenda isso. Deus não vai te capacitar para fazer. No processo Ele vai te capacitar para você estar fazendo. É no caminho, não o caminho. Porque o caminho é quando eu mostro o caminho. Olha, Ricardo, o caminho é esse, ó. Vai, evangeliza, faz o que tu quer da tua vida. Esse é o caminho. Não. Ricardo, é no caminho. Jesus não mostrou o caminho. Jesus mostrou no caminho. É no caminho que eu andar que você anda. O talmidim não é aquele que vai à frente, é aquele que vai atrás do seu mestre. Conforme ele vai fazendo, eu vou fazendo. E quem é nosso mestre é Jesus Cristo. Como é que ele andou? Então nós vamos andar na retidão que ele andou. Porque ele é no caminho, e não o caminho apenas. Ah, o caminho. Mas como é que eu chego até o reino dos céus? Quando você andar no caminho dele. Então como é que eu ensino meu filho? No caminho. Não é mostrando, ah filho, não pode mentir, mas eu minto. Não pode roubar, mas eu roubo. Então assim eu digo, meu filho, tu jamais pode roubar, porque se tu roubar eu vou te encher de porrada. Aí a mulher errou no troco, tu diz, olha que sorte que nós tivemos. Não ensinou teu filho a roubar? Ensinou, não era teu? Cadê o teu senso de justiça? Quantas vezes nós já passamos em lugares, eu e a pastora Tere, e aí dava o troco errado, e fazia as coisas. Antigamente a gente dizia que era sorte, filho. Hoje em dia é azar, devolve. Isso é uma maldição que vai entrar na nossa vida que nunca mais. A primeira vez que nós estávamos, um dia, a pastora Tere ia ministrar sobre caráter. Caraca, nunca esqueço. Nós estávamos morando em Porto Belo. Aí ela ia ministrar algo sobre caráter, uma escola de mulheres só de caráter. E aí a matéria dela era caráter, assim, puro, escrito. Aí fomos comer uma sopa antes de ir, um rodízio de sopa. E eu não estava com fome, porque sopa para mim não é janta. Sopa é sopa. Tipo assim, fruta não é sobremesa. Ele é ingrediente da sobremesa. Bolo de morango é sobremesa. Morango é fruta. Entende? Então assim, é nesse sentido. Então nós sentamos, daí a Tere pegou, comeu uma sopinha, eu peguei um salgado, comecei a comer. Ela disse, cara, mas está muito boa essa sopa. Está muito boa. E começou a falar, né? Parece ela falando, né? Mas a árvore é boa. E era muito boa. Ela diz assim, ó, tu não quer um pouquinho? Só come aqui o restinho que está no meu prato. Quando eu pensei, Deus falou. Vocês vão dar aula de caráter agora, e você vai faltar com o teu caráter encomenda algo que você não pagou, porque só ela pagou, você não pagou. Não tem aquela história que talvez limpar o nariz, apontar os outros. É um dom desse dedo.
segurar a gaiola, limpar o dedo, botar o dedo numa parada de brigadeiro e botar na boca. Então tem função. Ah, mas é só um dedo. Mas olha quantas funções um dedo só tem. Contar na calculadora quanto que a gente vai ganhar de bênção, quanto de boleto tem para pagar. As digitais, ó, para contar dinheiro, para não ter que ficar molhando ali, ó, só aqui, ó, deixa eu engrossar a digital para contar bastante dinheiro. Então tem uma função. Então você tem uma função no corpo de Cristo. Uma função em falar do Evangelho, uma função de trazer uma pessoa, uma função de evangelizar, de trazer Cristo para uma pessoa, trazer luz para aquela pessoa que está na escuridão, orar para uma pessoa que está enferma, orar para um ateu, orar para uma pessoa que você pode dizer assim, cara, eu vou orar por você, uma hora Deus te pega, e aleluia por isso, porque um dia Deus te pegou também. Então todos nós temos uma função que nós devemos fazer. Uma pessoa que tem um dom de ensinar, mas decide não se voluntariar para ajudar no ensino ou nos grupos de estudo, está sendo omissa e privando a igreja de uma bênção que Deus lhe confiou. Então é você que está deixando de ser abençoado e você está sendo omisso e privando as pessoas do conhecimento que você tem. Se você foi chamado para isso. Quais são então essas consequências, né? A omissão tem consequências sérias. Quando não agimos conforme a vontade de Deus, as situações podem se agravar e o propósito divino para a nossa vida pode ser frustrado. Assim como no caso do Atalaia, que não alertou o povo do perigo, a omissão leva à perda e à destruição, entoados na área das nossas vidas. Ezequiel 3,18, coloca lá para nós, filho. Ezequiel 3,18 diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu, é isso Deus falando com o profeta, ok? Então é Deus falando com você agora. Quando Deus fala para você, e tu não o avisares, nem falares para dissuadir o ímpio do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da tua mão. Então, quando Deus te revela dentro do caráter dele que você deveria corrigir, você não corrige, está na sua mão o sangue dessa pessoa, se ela morrer. Jesus é a ação do inverso da omissão. Jesus nunca foi omisso em seu ministério, por isso que eu comecei para você dizendo que o primeiro Adão, ele perdeu essa responsabilidade sacerdotal de fazer, de agir o tempo todo. Mas em Jesus Cristo é nos restaurados isso. E quando somos restaurados em Jesus Cristo, você vai ver que ele sempre agiu conforme a necessidade e compaixão pelos outros, mostrando que o amor verdadeiro envolve agir mesmo em situações difíceis e perigosas. Jesus curou no sábado, quando muitos líderes religiosos queriam que ele não curasse. A doutrina da religião disse, não, você não pode fazer uma cura no sábado, mas não foi o que Deus disse. Deus sempre falou para nós que a vida é mais importante do que a religião. Então, se fosse para salvar uma vida, você poderia trabalhar sim no sábado. Se fosse para curar, você poderia curar sim no sábado. Olha o que Mateus 12:11 diz para nós. 11:12. E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. É lícito ajudar uma pessoa a sair da depressão. É lícito ajudar indiferente da religião. É lícito. Então Jesus, ele não foi omisso em nada. Ele viu um doente que era sábado, eu vou curar. Estava dentro do propósito, estava dentro daquilo que ele tinha que cumprir naquele momento. Eu precisava ajudar, ele ajudava, ele precisava falar uma palavra forte, ele falava, ele fazia um sermão forte. Ah, mas 5.000 pessoas vão embora. Deixa aí. Mas eu não vou abrir mão da verdade. Eu não vou ser omisso para passar a mão na cabeça. O que Deus espera é que eu e você fizemos. Sejamos vigilantes espiritual. Manter-se alerta às oportunidades de servir e agir na igreja, no seu trabalho e no seu lar. Aonde você colocar a planta dos seus pés,
Segundo, um compromisso. Assumir responsabilidades na sua família, na igreja e na sua comunidade. Coragem. Superar o medo e o comodismo, tomando decisões difíceis quando necessário. Quantos de nós temos, talvez, né, agora eu vou perguntar para as mulheres, quantos de vocês, mulheres, tem um marido bom assim, ó? Ah, marido tem que resolver tal coisa, resolve você. Tem que ligar para o rapaz do aluguel, não, resolve você, você é mulher, ele vai ter mais compaixão de ti. Que não assume a responsabilidade de homem, de ir lá e resolver o problema, porque quer colocar na situação nas costas de outra pessoa. Talvez isso de um patrão, de um filho, de um outro funcionário, de um amigo e assim por diante. Quantos estão nos faltando coragem de resolver aquilo que nós fomos chamados para resolver? Tiago 1,22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, não basta ouvir a palavra, tem que ser cumpridor dela. Porque muita gente você vai ouvir perguntar para ela assim: mas tu conhece a palavra de Deus? Conheço. Mas tu vive a palavra de Deus? Ah, não, aí é demais. Mas eu conheço. Se perguntar um versículo, eu sei dizer. Se tu falar de Moisés, eu sei onde é que ele está. Se falar de Davi, eu sei quem é. Paulo, João, Tiago, conheço todos os apóstolos. Mas tu vive o que a Bíblia diz para você viver? Ah, não, daí é muita religiosidade. Daí não dá. Não dá. Aí eu tenho que tirar um pouquinho o pé. Não, está errado. A palavra diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. O que ele está querendo dizer para mim e para você? Ser só ouvinte da palavra, venho todo sábado, bato cartão, vou todo domingo na igreja, bato cartão, mas eu não vivo a palavra, de nada vale. Você está enganando a si mesmo, não está enganando a mais ninguém. Você não engana o pastor, você não engana ninguém. Nós não estamos preocupados. Não estamos, você está enganando a você mesmo. Você olha todo dia de frente para o espelho, você engana você mesmo. E não as outras pessoas, porque você está fazendo para Deus. E quando você está tentando enganar, você está enganando a imagem e semelhança sua, que é Deus. Para quem está vendo no vídeo, imagem e semelhança sua, que eu estou dizendo, é porque nós fomos formados em imagem e semelhança de Deus. Porque senão depois eles vão dizer que eu estou dizendo que o homem é imagem e semelhança e Deus é parecido com o homem. É ao contrário, tá? Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Concluindo, nos dias de hoje o pecado da omissão é um dos mais sutis, mas também um dos mais destrutivos. Ele vem muito sutil. Nós vamos deixando de fazer, nós vamos nos acomodando, nós vamos deixando de corrigir, nós vamos aceitando as situações, nós vamos fazendo isso, e acaba acontecendo na nossa vida. Mas olha o que Jesus fala em Mateus 25, 40. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim estás fazendo. Mas vamos ler isso desde o versículo 31 para nós finalizarmos. Eu quero ler todo o contexto para você dessa história que Jesus está dizendo. Quando um filho do homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se ao seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa a ovelha dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Nesse versículo 34, os benditos do meu Pai são as pessoas que não são omissas. Repita comigo: não são omissas. 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, não foi omisso. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, e com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e de vestimentos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? Então o versículo 40 diz para mim e para você: aqueles que não são omissos, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus menores,
aos pequeninos irmãos, a mim estão fazendo. Então, quando eu não sou omisso, eu não estou fazendo para o Ademilson, para a Ana, eu não estou fazendo para o Rodrigo, eu estou fazendo para Deus. E lá eu serei separado do lado direito e não do lado esquerdo. Mas, pastores, se eu quiser ser omisso, não tem problema. Continua na sua vidinha, do jeito que ela está, não tenha transformação, não mude. Mas, no versículo 41, aí é para esse grupo de pessoas. 41. Então ele dirá aos que tiverem a sua esquerda. Esquerda você já sabe que já não é uma coisa boa. Esquerda. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha como é que é interessante. O fogo eterno é preparado para o diabo. Mas nós vamos de teimoso. Nós vamos porque nós vamos conquistar esse lugar, se você quiser. Eu quero ir, porque eu quero ir muito, porque Deus não fez o inferno para mim e para você. Ele fez para o diabo. Mas se você insistir demais, ele é tão bom, tão misericordioso que ele deixa você ir. Mas você tem que conquistar esse lugar. Você tem que ser bom para fazer isso. Versículo 42. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Fosse omisso. Tive sede e nada me deram para beber. Foi omisso. Fui estrangeiro e você não me acolheram. Foi omisso. Necessitei de roupas e você não me ajudou. Não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Foram omissos. Mas também responderão: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, e os estrangeiros, ou necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, repita comigo, deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, também a mim deixaram de fazer. A estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Glória a Deus. Eu creio que a partir de hoje, quanto mais é dado, mais é cobrado. A partir de hoje nós vamos deixar de sermos omissos na nossa casa, no nosso ministério, na nossa vida, porque entendemos, Adão pecou, Adão foi omisso. Dentro de Adão a gente recebeu essa herança, mas em Cristo Jesus, o justo, o eterno, o que traz vida eterna para mim e para você, nós somos mais que vencedores. É em Cristo Jesus que Ele restaura dentro de mim essa parte de pararmos de ser omisso, de pararmos de passar a mão na cabeça, de ter medo de que as coisas vão acontecer, as circunstâncias vão apertar. Não se preocupe com isso, porque no final não é isso que vai te separar do bode da ovelha. Seja ovelha, seja aquele cumpridor da palavra, fala a verdade, porque é dentro da verdade que você será lembrado como ovelha e não pela omissão como um bode. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que você está deixando para amanhã? Quais os dons que você está sendo omisso dentro de você? E quanto mais você deveria estar fazendo, o que mais você deveria estar fazendo para Deus que você não está fazendo? Na igreja, na sua casa, no seu trabalho, ou aonde você bota a planta dos seus pés. Fica de pé comigo, eu quero orar com você. Abaixa as luzes lá, filho. Adão trouxe a maldição da omissão para as nossas vidas, mas em Jesus, Ele restaurou nosso caráter, nosso sacerdócio, nos tirando da omissão. Coloca lá para mim, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma noite que, se você está nas trevas, se você está na omissão, se você poderia fazer para os pequeninos do Senhor e você não faz, essa é uma noite que eu quero orar para você sair desse lugar. Para você vir para a maravilhosa luz, ao qual foi encontrado em Cristo Jesus, que morreu por mim e por você naquela cruz, te dando o privilégio de nos tornarmos filho e filho de Deus. Perdoando os nossos pecados, tendo misericórdia da nossa pessoa, mas não entendemos porque ainda queremos ser omissos quando deveríamos ser corajosos diante da palavra do Eterno. Não sei porque queremos ainda nos esconder na escuridão quando Deus nos deu luz para poder trazer claridade aonde estamos.
Eu não sei porque fugimos, corremos de todos os dons que Deus nos colocou. Queremos ter a falsa humildade, mas não estou pronto. Porque não é dentro da tua competência, é dentro da grandeza de Deus que vai usar você quando você abrir a sua boca. Então, se você, nessa noite, entendeu que ainda vive como um Adão, mesmo conhecendo a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mesmo vivendo dentro do Evangelho há 20, 30 anos, dentro da casa do Senhor, mas talvez ainda está na categoria de bode, sendo omisso, porque poderia ter usado o teu dom para ajudar uma pessoa, poderia ter corrigido uma pessoa, e está carregando sangue de pessoas pela sua omissão. Essa noite, o Senhor vai te trazer clareza dentro de você. Nessa noite, Deus vai trazer transparência dentro de você. Nessa noite, Deus vai iluminar você com a luz de Cristo sobre a sua vida. Então coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero orar pelos teus filhos nessa noite. Pela minha vida, Pai, pela vida de cada um deles. Dos teus pequeninos, Pai. Quero te pedir perdão, Senhor, pela minha omissão. Minha omissão como homem, minha omissão como pai, minha omissão como pastor, minha omissão em falar a verdade, minha omissão em dizer diretamente aquilo que eu deveria dizer, sem interrupção, sem medo, sem coação, sem se preocupar com a briga que eu vou arrumar, sem me preocupar com aquilo que vai resplandecer ou aquilo que irá me atacar. Mas, Senhor, que nós possamos ser verdadeiros em Tua palavra. Não sermos omissos dentro do Teu caráter, dentro da nossa responsabilidade como sacerdote e sacerdotisa. Que possamos verdadeiramente, Pai, ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Que nós possamos cumprir a Tua palavra e não sermos omissos em cumprir a Tua palavra de acordo com a revelação e o crescimento da Tua palavra em nós. Pai, queremos nos desligar de Adão porque somos agora rendidos por Jesus Cristo naquela cruz. Que aquilo que Adão perdeu nós conquistaremos no reino celestial. Mas a Tua palavra diz, lá em Apocalipse 22, aquele que está sujo vai se sujar mais, aquele que é injusto será mais injusto, mas, Pai, aquele que busca a Tua justiça encontrará e será mais justo, aquele que busca a Tua santidade alcançará a santificação. Então, Pai, nós queremos ser essas pessoas ao qual o Senhor determinou essas palavras, que nós buscamos a ser o caráter de Cristo, que nós buscamos ser a boca de Cristo, nós buscamos ser os olhos de Cristo, nós queremos ser os ouvidos de Cristo, Pai. Então, Senhor, arranca a cegueira espiritual nessa noite, arranca a surdez espiritual nessa noite, arranca a mordaça espiritual essa noite, arranca as algemas, Pai, que nos prende em cativeiro, Senhor, da emoção, da alma. Nos liberta, Senhor, para podermos fazer a Tua boa e agradável vontade, Senhor. Cumprir o Teu propósito que o Senhor ordenou sobre cada um de nós e usarmos o nosso dom, Senhor, para ajudar, para dar destino, para trazer as pessoas ao caminho que elas devem andar na Tua palavra, Pai. Para seguir o Senhor no seu caminho, no caminho que Jesus Cristo deixou para que nós fôssemos guiados debaixo da Tua palavra e da Tua mão poderosa, Senhor. A Tua mão que é onipotente, que pode todas as coisas sobre a nossa vida, pode mudar o resultado, pode nos abençoar de uma maneira transformadora, Senhor. Pode mudar situações, Pai. Pode decretar, Senhor, que a Tua onisciência, Senhor, sobre as nossas vidas, porque o Senhor sabe até mesmo aquilo que nós vamos pensar.
Oh Deus, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, nos permitindo, Pai, assim que acabamos de passar pela festa das cabanas, podemos viver algo novo e mais profundo na Tua palavra em Ti, Senhor. Então mexe aos nossos corações, transforma-nos por dentro hoje, Senhor, toca na nossa alma, Senhor, constrange os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, Pai, para não sermos mais omissos da Tua palavra, para não sermos mais omissos, Senhor, e podermos fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar mais um minutinho.